Bom dia. Espero que estejam bem instalados aqui no Beat Innovation District, aqui é um dos nossos espaços de inovação da cidade e que terei também aqui a oportunidade de falar. Portanto, contando aqui um bocadinho, começando aqui um bocadinho primeiro pela história que tem sido aqui o projeto da fábrica de unicórnios nos últimos 2 anos. Portanto, aqui a fábrica tem como conceito apoiar empreendedores a desenvolverem as suas ideias de negócio, a criarem modelos de negócio que sejam rentáveis e que possam escalar para uma escala internacional e assim criarem aqui empresas de relevo a nível internacional com a inovação como base. E desta forma apoiamos startups com uma série de programas de apoio numa fase inicial, mas depois também numa fase já de crescimento, e também estamos a criar uma rede de espaços físicos na cidade em que juntamos os grandes intervenientes da inovação, começando pelas startups, passando pelas empresas, pelos investidores e pelas universidades. Neste momento, estamos estruturados em 5 grandes áreas. Começamos com o empreendedorismo jovem, por forma a conseguir aqui utilizar a geração do futuro para começarem a pensar de uma forma mais empreendedora e mais inovadora. Aqui, quando comparamos Portugal e até a Europa com os Estados Unidos, há um gap muito grande da capacidade de arriscar e de inovação que os estudantes têm. Nós costumamos dizer que a universidade é o melhor meio para um estudante poder ter uma ideia e poder tentar avançar a sua ideia. Se correr bem, está a criar o seu próprio trabalho, está a criar uma empresa de futuro. Se não correr bem, continua a ter todas as possibilidades de criar uma carreira dentro de uma empresa, e aí a aprendizagem que teve a criar uma empresa vai ser muito útil para o futuro. Depois temos 2 áreas onde de facto ajudamos e apoiamos os empreendedores, uma parte da early stage para a fase inicial em que as startups estão a desenvolver os seus produtos, e depois uma parte de growth, que é de crescimento, quando já estão na expansão internacional. Depois temos uma área de soft landing, onde ajudamos projetos internacionais, empresas internacionais a instalarem-se em Portugal, e só nos últimos 2 anos houve 70 empresas tecnológicas que abriram escritórios cá na cidade. E depois, por fim, os distritos de inovação, que é então criar esta plataforma de espaços físicos de inovação da cidade, que acabe por ter aqui agregar todos estes intervenientes que referi há pouco. E isto, de facto, aqui o crescimento foi muito significativo. Portanto, nós nos últimos 2 anos temos lançado mais de um programa por mês de inovação. Temos 6 espaços físicos na cidade, em que este é um deles para inovação. Temos vindo a fazer muitas colaborações internacionais para trazer também projetos de fora para as empresas portuguesas possam beneficiar de mais inovação, e este ano vamos apoiar mais de 250 empresas numa fase inicial e também numa fase de crescimento, o que para Portugal é um número já muito significativo. Só para vos dar uma ideia, nós há 2 anos apoiámos 70, portanto em 2 anos passámos de apoiar 70 empresas para apoiar 250 empresas, e que, portanto, hoje em dia temos aqui a maior rede, quer de mentores, quer de investidores, quer de parceiros empresariais que se associam e que desta forma conseguem encontrar aqui nas startups um braço para a inovação. Aqui 2 prémios que ganhámos, que para nós demonstra aqui o reconhecimento do caminho que temos vindo a fazer. Por um lado, Lisboa ganhou aqui o prémio da Capital Europeia da Inovação há exatamente 1 ano, com base aqui no projeto da Fábrica de Unicórnios, e em segundo lugar o Financial Times fez aqui o ranking de 125 hubs de startups em toda a Europa, e nós ficámos aqui no top 10, portanto com um período de tempo muito curto, e portanto obviamente aqui 2 reconhecimentos que para nós são muito importantes. Passando então a esta rede de inovação que estamos aqui a desenvolver na cidade, nós estamos ali naquela zona verde onde temos os nossos escritórios, que é aqui no edifício ao lado. Onde nós estamos agora atualmente vai ser a nossa futura sede, e portanto é aqui um projeto que, se tudo correr bem para o ano, inicia a construção. E estamos aqui ao todo, são 18 edifícios em que todos eles vão estar virados para a inovação e para a tecnologia. Já temos 1/3 do espaço aberto, agora a próxima fase é abrir mais 1/3, onde incluímos aqui o nosso espaço e depois, por fim, completar todo este espaço de 55 mil metros quadrados.
No Saldanha estamos a criar também um bairro de inovação. Temos já lá com o técnico que abriu o Technic Innovation Center, que é um espaço de inovação no Instituto Superior Técnico. Já existe a Fintech House, que é uma incubadora de startups na área financeira. Nós abrimos lá o nosso Gaming Hub para startups dentro da indústria dos videojogos e abrimos, ali já não está atualizado, abrimos há cerca de 3 semanas o nosso Green Hub para soluções de sustentabilidade na área de inovação. Também em Alvalade está a nascer um bairro de inovação, portanto abrimos em maio um hub do Web3 para toda a tecnologia do blockchain e criptomoedas, e depois temos aqui também, já não atualizado, abrimos há 2 semanas o Hub de Inteligência Artificial, que é um edifício de 6 andares em parceria com a Microsoft e com a Google, por forma, mais uma vez, a atrair projetos de inovação e de conseguir dar relevo internacional aqui à tecnologia que se faz em Portugal. E, portanto, desta forma temos 6 espaços físicos já na cidade, alguns temáticos em áreas de forte crescimento e outros mais genéricos, onde apoiamos a inovação. E, portanto, como é que nós fazemos este apoio à inovação? Temos 2 grandes programas, um programa de incubação para uma fase mais inicial e depois um programa mais para o crescimento internacional, que é o programa de Scaling Up, e aqui foi a grande novidade que também introduzimos no país, foi pela primeira vez começar aqui a dar apoio às empresas tecnológicas portuguesas que querem crescer para fora. E complementamos estes programas, que são os nossos programas core, com uma série de programas temáticos em que, através da nossa rede de parceiros, desenvolvemos e identificamos mais inovação e apoiamos essas empresas a desenvolverem. Para o caso específico da construção, aqui temos o nosso programa de Clean Future, que é um programa que já vai na 2ª edição, agora para o ano vamos lançar a 3ª edição, em que procura soluções inovadoras para as cidades do futuro e aqui tem 3 grandes categorias. Por um lado a construção, por outro a mobilidade e, por fim, o retalho, e em cada uma destas categorias identificamos projetos a nível internacional, não só em Portugal, mas a nível internacional, que têm potencial de futuro, apoiamos através da nossa rede de parceiros a desenvolver. Esta edição 2024 já fizemos em parceria com outras cidades europeias, portanto com Marselha, San Sebastián em Espanha e Helsínquia na Finlândia, para trazer inovação de outros países também para Portugal e desta forma apoiar aqui as empresas portuguesas a terem conhecimento de mais inovação, não só que é feita em Portugal, que acaba a ser mais fácil de identificar, porque para as grandes empresas em particular, uma startup já vai naturalmente bater à porta, mas dos outros países não irá. E desta forma trazemos estes projetos inovadores para Portugal. Aqui, como curiosidade, no caso da construção, foi uma empresa de Helsínquia que ganhou esta edição. Portanto, uma empresa que não teria qualquer visibilidade no mercado português se não tivesse sido aqui este programa. O que é que nós oferecemos durante o programa? Portanto, às startups, portanto, fazemos aqui um conjunto de masterclasses em que ajudamos a identificar desafios e a ultrapassar esses desafios. Fazemos a validação de mercado através das empresas que se associam aqui ao programa. Tem acesso aqui a uma comunidade, no caso concreto, a construção de outras startups, de mentores, de empresas dentro do setor com quem podem também aqui beneficiar e ter aqui um acesso privilegiado. E depois, obviamente, aqui o acesso também a outros mercados internacionais, quer através daquelas 4 cidades que se juntaram, quer através da nossa rede de contactos internacional. Portanto, ao todo, apoiámos 46 startups de 12 países, dos quais mais de metade já tinham assim, soluções com clientes e mais de 60% já tinham investimento. Portanto, aqui soluções que já têm aqui uma capacidade de fazer pilotos junto das empresas. Agora, olhando para a construção em específico, temos aqui um gráfico que mostra a utilização da inovação em diferentes setores e podemos ver que nos últimos 20 anos a construção acabou por ficar aqui um bocadinho mais para trás quando comparado com outros setores. Portanto, é aqui um vertical e um setor em que
apesar de já ter vindo, e aqui a apresentação anterior mostrou bastante esta inovação, tem vindo aqui a ter progressos tecnológicos, a verdade é que quando comparamos com outros setores, quer da saúde, quer da energia, quer dos transportes, estes outros setores tiveram aqui evoluções muito mais relevantes. E nós acreditamos muito que há aqui um potencial muito grande, e as conversas que vamos tendo com várias empresas do setor, há aqui uma vontade muito grande em Portugal, mas também a nível internacional, de abraçar a inovação, e acreditamos muito que agora nos próximos anos vamos ter aqui uma transformação muito grande no setor da construção. Para vos dar uma ideia de volume, o investimento de VCs, que são os Venture Capitalists, em startups na área de construção, já atingiu os 19 mil milhões de dólares só agora no ano 2023, portanto estamos a assistir a muito investimento ser feito, e obviamente que este investimento acaba por se traduzir em soluções tecnológicas. E aqui há também uma mudança de paradigma, e uma mudança de paradigma que já aconteceu noutros setores e que na construção cada vez mais também vai acontecer, que a inovação tradicionalmente era feita dentro de portas, portanto aproveitando os recursos internos das empresas, e cada vez mais a inovação vem de fora através das startups. E isto porquê? Porque os orçamentos de uma empresa acabam a ser muito limitados quando comparados com os volumes de investimento que são feitos a nível global em startups. Portanto, como eu referi há pouco, em startups específicas da construção foram investidos 19 mil milhões de dólares no último ano. É impossível para qualquer empresa competir com estes números, portanto haverá sempre mais inovação a ser feita fora de portas, e depois aqui o grande desafio é como é que as empresas podem ter acesso a essa inovação e podem colaborar, e como é que podem integrar essa inovação. Neste setor, portanto, acreditamos que há aqui um conjunto de áreas em que serão o grande foco da transformação, começando pela eficiência e redução de custos, portanto, tudo o que tem a ver com a parte das operações, como é que podemos aqui conseguir tornar as operações mais eficientes, mais eficazes a nível de custo, como é que podemos acelerar a construção. Em segundo lugar, toda a parte da segurança e da qualidade e sustentabilidade, e portanto como é que aqui também o processo construtivo pode ser mais eficaz. E depois, em terceiro lugar, pensarmos na competitividade futura. Se cada vez mais as empresas estão a abraçar a inovação e estão a tornar os seus processos mais inovadores, e mais tecnológicos, para uma empresa se manter competitiva, tem que também ela própria de conseguir abraçar mais soluções tecnológicas, mais soluções inovadoras, para poder ter aqui, preparar-se para o futuro, nomeadamente também a nível de regulação. Cada vez mais a regulação será mais apertada e, portanto, é um caminho que tem que ser feito e que cada vez mais, como referi há pouco, é um caminho que tem que ser feito em conjunto com as startups. É uma capilaridade que é impossível de replicar dentro de um setor, quando a nível global há milhares e milhares de empresas, de empreendedores a pensarem e a desenvolverem soluções dentro deste setor em específico, mas em inovação como um todo, porque se pensarmos em inteligência artificial, existirão também muitas soluções com aplicabilidade no setor da construção que não estão referidos nestes números. Portanto, de facto, é que vamos cada vez mais assistir a uma integração entre as startups e as empresas e, portanto, deixo-vos aqui o convite também se tiverem interesse em conhecer um bocadinho também que projetos é que temos vindo a apoiar e que temos todo o gosto de partilhar, e vemos aqui também como é que conseguimos em conjunto desenvolver aqui um setor que possa crescer mais, possa ser transformado pela positiva cada vez mais. Muito obrigado.